esse jovem deputado, que é a esperança do Brasil, e que vai falar sobre os momentos difíceis que a oposição hoje está sofrendo no Congresso Nacional. Quais são essas dificuldades? Como é que se enfrenta? Já que o deputado Marcel, daqueles homens corajosos, que dizem o que se tem que dizer, mesmo que custe, como dizia o personagem da ilustre Casa de Ramírez, essa de Queiroz, quando me perguntaram como é que se sentia quando caiu no malgrado, na desgraça do rei, disse, mal com o rei com o reino, mas bem com Deus e a minha consciência. Esse é o nosso caro Marcel. Marcel, grande prazer de ter no programa, a palavra é toda sua. Muitíssimo obrigado, professor Ives Gandra. É para mim um grande privilégio participar desse seu programa, compartilhar com os seus telespectadores um pouco daquilo que eu defendo, daquilo que eu acredito, e também compartilhar com todos que é graças a pessoas como você que eu tive a oportunidade de aprender muito sobre Estado de Direito, sobre democracia. Eu acho importante, o senhor já começa qualificando a democracia, que nós tenhamos a percepção correta de que democracia sem adjetivo normalmente é apenas uma forma de dar aos populistas, né, argumento de que eles representam o povo dizendo-se democráticos e mesmo os autoritários. Mas a democracia adjetivada é ela que precisa ser defendida sempre. E ela se adjetiva como? No Brasil, como uma democracia constitucional, democracia liberal, uma democracia representativa. Poderia ter outros adjetivos também, mas acho que esses três são os mais importantes e os que mais, nesse momento, precisam também ser defendidos. E o senhor falava também de outras figuras importantes da nossa história, e lembrei que com o ex-ministro Paulo Brossari, eu tive a oportunidade também, bastante jovem ainda, vereador na minha cidade de Dois Irmãos, de encontrá-lo no terraço do Teatro São Pedro, em Porto Alegre, e ali pude, apesar de muito jovem, contar com a generosidade e dar atenção dele e falar um pouco sobre política com ele naquela época, que agora já se vão quase 20 anos. E pouco depois conheci também o senhor em São Paulo, no ano de 2006, me lembro bem, num evento do Secov, a convite do professor Denis Rosenfield, também de Porto Alegre, e ali tive a oportunidade de conhecê-lo, uma pessoa que sempre teve minha admiração, porque desde muito jovem sempre gostei muito de ler, e não só pude conhecê-lo, como também ser testemunha da sua generosidade. Agora posso revelar a quem nos acompanha, porque de posse do meu cartão de visita, não esqueceu de mim, recebi dias depois na minha casa, em Dois Irmãos, um exemplar de um livro de sua autoria. Então eu agradeço muito, porque sem dúvida nenhuma, se tenho algum merecimento nas palavras que o senhor me dirigiu há pouco, é mérito certamente de pessoas como o senhor que ajudaram e muito na minha formação. E é isso que nós precisamos valorizar nesses dias. Me parece que passamos dias muito sombrios no Brasil, em que a verdadeira doutrina, a verdadeira ciência, né, não está sendo colocada a serviço do público e está entrando em grande descrédito. Eu me pergunto, não fui estudante de Direito, apesar de ter feito algumas cadeiras, eu cursei Relações Internacionais, depois fiz uma especialização em Direito, Economia e Democracia Constitucional, num curso coordenado pelo professor César Saldanha de Souza Júnior, o senhor também conhece, mas não fui estudante de Direito propriamente dito como um curso. Mas eu me pergunto hoje, professor, como se sente um estudante de Direito nas disciplinas iniciais ao ver os maus exemplos que saem do Poder Executivo, do Poder Judiciário, em particular do Supremo Tribunal Federal, mas também do Poder Legislativo. Eu não vou jogar pedra nos outros poderes antes de falar das responsabilidades que nos cabem, né, como deputados e como senadores. E, infelizmente, nós vemos que as duas casas estão ou subjugadas diante dos outros poderes, né, por interesses, verbas, favores ao Poder Executivo, ou por interesses
escusos, né, em virtude do foro privilegiado, por exemplo, diante do poder judiciário, mas não só por isso, como eu dizia, estamos também dentro das próprias casas legislativas nos havendo muito mal, e isso precisa ser alterado, porque na Casa Legislativa, na Casa de Leis, no Parlamento, tanto na Câmara como no Senado, que se representa toda a sociedade, né? O senhor bem disse, é ali que funciona a democracia de verdade, porque a situação, a oposição, há aqueles que se declaram independentes, enquanto o governo de turno ele é reflexo do que decidiu uma maioria, o parlamento é a composição da pluralidade da sociedade numa democracia representativa. E eu fico muito insatisfeito com os maus exemplos que Câmara e Senado têm dado, e eu vou me limitar apenas ao último e mais recente, que é o de aceitar uma decisão inconstitucional do Tribunal Superior Eleitoral de cassar um dos nossos, de cassar um deputado federal, ao arrepio do que diz a lei, ao arrepio do que diz a Constituição. A legislação, ou melhor, a própria atividade legislativa exercida pelo Tribunal Superior Eleitoral ao criar uma lei para retroativamente punir um deputado federal já deveria ser o suficiente para que a Câmara dos Deputados se negasse a cumprir essa determinação. Não obstante, por unanimidade, a mesa decidiu chancelar essa vergonhosa decisão de uma corte eleitoral que há tempo não vem cumprindo né, com os ditames da Constituição. Então, esse mau exemplo que o próprio Legislativo tem dado ao Brasil precisa ser revertido, e eu na Câmara dos Deputados, pelo menos com a minha voz, porque não raro faltam outras parcerias do Parlamento para efetivamente conseguir, neste momento, pelo menos, reverter a situação, mas pelo menos com a minha voz eu deixo claro essa insatisfação da sociedade com o estado de coisas reinante no nosso país. Essa observação, do ponto de vista jurídico, a decisão do TSE é uma decisão estranha. Em direito sancionatório, direito penal e todas as formas de punição do direito, sempre a norma é interpretada a favor do réu. O indúbio pro réu não é uma norma brasileira, vem do direito romano. Na dúvida, tem que se defender aquele que está sendo acusado. Basta dizer que nós temos, inclusive, a retroatividade benigna. A norma mais benigna posterior pode ser retroativa para beneficiar um réu punido por uma norma pior. E nós fizemos o seguinte, criamos uma nova hipótese. A mera investigação sem que tivesse havido realmente um processo administrativo que justificasse. Por outro lado, foram 345 mil eleitores, quer dizer, o tribunal não puniu um brasileiro, puniu 345 mil brasileiros que votaram nessa pessoa, utilizando uma regra que eles criaram, uma hipótese punitiva que eles criaram. Realmente, isso, a meu ver, quando o Congresso aceitou, a meu ver, com todo o respeito, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, o Poder Legislativo poderia não aceitar. Diz, nós fizemos a lei e isso não está na lei. De qualquer maneira, são os dias que nós corremos. E eu fico satisfeito de ouvir a sua posição, que juridicamente, sem análise nenhuma de valor sobre os ministros que deram, e nenhum julgamento sobre a razão que os levou a isso, apenas interpretando friamente o direito, não poderia jamais, enfim, ter criado uma nova hipótese para punir.